Fala galera, e aí, simbora hoje conversar sobre progressão aritmética, tá bom? Aritmética é a parte da matemática que vai lidar com as operações. Soma, subtração, multiplicação, divisão. E no caso de uma progressão aritmética, a gente vai ter sempre uma proporção. Vamos pegar, por exemplo, os casos do coronavírus que vocês estão vendo aí, tá certo? A gente vê que todos os dias há uma progressão do número de infectados, infelizmente, né? E por isso que nós estamos em casa, em isolamento social, para que comece a haver uma regressão, ou seja, uma progressão negativa desses dados. Porém, os números do coronavírus, o número de infectados, né, não tem uma proporção. Na verdade, o crescimento dela se aproxima mais com um tipo de progressão geométrica que a gente vai ver futuramente, tá certo? Mas, o caso de uma PA, ela sempre vai ter uma proporção de uma soma. Por exemplo, vamos pegar uma sequência de 2, 4, 6, 8, 10. A gente percebe que um número para outro vai somando de 2 em 2. No caso de uma regressão, ou seja, uma PA, né, negativa, de razão negativa, a razão é justamente um número de um termo para o outro, tá certo? Tipo, 2 é um termo, 4 é um termo, 6 é um termo. Então, toda a sequência ela vai ter uma quantidade de termos, tá? São linguagens técnicas que vocês vão encontrar aí nos livros. No caso, a razão, né, a soma de um número para o outro, e a gente também pode ter razão negativa, que é a regressão, tá certo? Então, se eu pegar uma sequência 10, 8, 6, 4, 2, a gente vê que está subtraindo, né? A razão é menos 2. Então, a gente aí pode ter uma progressão de razão positiva, a gente pode ter uma razão negativa, né? Uma regressão, tá certo? E vocês vão se deparar com as questões do vestibular, é um conteúdo bastante recorrente, e vocês vão se deparar com questões que vão envolver gráficos, vão envolver tabelas, pode chegar a envolver gráficos, que na verdade o gráfico de uma progressão aritmética é uma função do primeiro grau, porque tem uma linearidade ali, tá certo? A gente vai ver isso nas questões para que vocês comecem a se familiarizar, beleza? E é muito importante que a gente compreenda que quando vier, tá certo, esses gráficos, eles vão trazer dados, especialmente no Enem, dados de sites como IBGE, do Ministério da Educação, tá certo? A gente pode entrar nesses sites, eu vou deixar até no link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar e vocês comecem a ver essas progressões, porque essas progressões, por exemplo, no caso de um governo, quando a gente pega o Ministério da Educação, ele investe uma certa quantidade de recursos na educação. E aí, esse investimento vai trazer um índice de desenvolvimento da educação, vai trazer os progressos. E aí, com esse investimento, né, e esses resultados que eu tenho, eu consigo ter projeções futuras. Então, com esse mesmo investimento, com essas mesmas políticas públicas, daqui a 10, 15, 20 anos, como é que vai estar a educação? Então, a progressão ela é muito importante para que a gente tenha progressões, né, projeções futuras para o nosso país, beleza? Então, vocês vão encontrar esse conteúdo muito alinhado a propostas de projeções, tranquilo? Então, bora ver no papelzinho, matematicamente, como é que a gente expressa isso e ver questões também. Bora lá? Então, gente, bora lá, né? As PAs, tá certo? Então, vamos dizer que a gente tenha uma sequência, 2, 4, 6, 8, 10, certo? Cada númerozinho dessa sequência a gente chama de A1, A2, 3, A4, A5, beleza? São os termos. Bom, a gente chama isso aqui de termos da PA. E aí, de um número para o outro, a gente percebe que vai somando de 2 em 2, certo? Vai somando de 2 em 2. Então, a razão, no caso, é 2. Tranquilo? Claro que no vestibular não vai pedir para você, não vai jogar uma sequência, vai pedir para você quem é a razão, né? Qual é o A3, ele não vai falar isso. Então, o que ele vai falar? Ele vai dar um contexto. Os vestibulares atuais, eles vão dar um contexto. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um dos ramos que está bastante sendo afetado agora com o coronavírus é o ramo do turismo, tá certo? Especialmente a venda de passagens, tá certo? Então, a parte aérea, né? Aérea. Então, o que acontece? Vamos dizer que a gente tem a seguinte situação, tá bom? Que a gente tenha
um contexto dizendo que as vendas de 2019 até 2020, de janeiro de 2019 até janeiro de 2020 foi tudo ok. Mas aí, quando foi analisar o ano de 2020, eles fizeram uma análise das suas vendas. E eles perceberam o seguinte, que no mês de janeiro, eles tinham vendido 2.000 passagens. Uma determinada empresa A vendeu 2.000 passagens. Já no mês de fevereiro, eles venderam 1.800 passagens. Tranquilo? Vou botar assim, PES, né? Passagens. E aí, março, eles venderam 1.600 passagens. E aí ele pergunta, né, qual foi o total de vendas no primeiro semestre. Se liga. A pergunta é total de vendas no primeiro semestre. Poxa, não tá me dizendo que isso é uma PA, né? Tá muito mais. Claro, porque os conteúdos estão embutidos aqui. Então presta atenção comigo, vê só. É o seguinte, teve um carinha, você tem duas opções antes de falar desse carinha. Você pode sair, Arthur, vou fazer abril, maio, junho, julho e chego lá, né? Quando eu digo, vou botar assim, na verdade nem o primeiro semestre, vou botar, o semestre vai até junho, né? Vou colocar até o mês de julho, certo? Até o mês de julho. Qual foi o total de vendas até julho? Vou botar assim, até julho. Como é que funcionou de janeiro até julho? E aí, o que acontece? Né? Eu vou ter agora realmente que criticar esse conteúdo. Uma coisa que a gente já está vendo claro é que a gente tem aqui uma razão de menos 200. Ou seja, eu estou tendo uma PA com razão negativa. Eu estou tendo uma regressão, tá certo? O coronavírus aí abala todo mundo. Então, o que acontece? Você tem a opção de sair, certo? Somando todo mundo e achar. Mas vamos dizer que ele pedisse desse pra você uma sequência enorme, com 2, 3 anos aí, vai ser muito mais difícil, você vai levar muito mais tempo. E aí eu vou contar uma historinha pra vocês, depois a gente volta pra cá. Há muito, muito tempo, teve um carinha, tá certo? Um pirraia chamado Gauss. Por que eu digo pirraia? Porque ele tinha mais ou menos uns 7 anos, tá certo? E aí, ele tava lá, né, na sala de aula com seus outros coleguinhas, fazendo muita bagunça, digamos assim, e a professora pediu pra esses pirraias aí, né, pegarem e somar de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 100. Somar 1 a 1 até 100. Bom, Gauss deu um negócio na cabeça dele, um estalo na cabeça dele, e foi o que ele fez. Ele simplesmente fez o seguinte, começou a somar de trás pra frente, certo? Alternando. Ele começou a fazer 1, botou assim, 1 e 100. Aí foi o que ele fez. Ele fez 1 somado com 100, 101. Depois ele pegou 2, 99, a soma, 101. Aí ele começou, né? 3, 98, 101. Cara, ele começou a perceber que os números sempre davam, os números respectivos das extremidades, dava 101. Meu irmão, esse menino pirou. Então foi o que ele percebeu. Bom, eu vou ter, no caso, se são 100 números, se eu pegar de 2 em 2, né, os parezinhos, cada parzinho, a soma, vou botar aqui a soma, né, dá 101. Então foi, ele percebeu, vê só, se cada parzinho a soma dá 101, e eu tenho 100 números, então eu vou ter 50 pares, ó, se eu tenho 100 números, eu vou ter nessa sequência aqui, 50 pares de 101. Então, ao invés de ele ficar somando 1 a 1, ele simplesmente fez o seguinte, né? Ele pegou 50 e multiplicou por 101, ou 101 vezes 50, né? Ele só fez isso. 0, 0, 0, mais 5, 0, 5, achou a soma. Achou a soma de 1 até 100, que era 5.050. E em poucos minutos, enquanto todos os
seus coleguinhas estavam sofrendo, ele chegou lá para a professora, né, e mostrou esse cálculo aí. E aí, né, a professora deve estar dando uns gritos nele, no mínimo isso aí, disse, que peste é isso, menino? Né? E aí, foram testar e realmente deram como verdadeiro essa prova aí de Gauss. Toda vez que a gente tiver uma sequência, que isso aqui é uma sequência, ó, a razão de um para outro é 1, né? Mais um, mais um. Toda vez que a gente tiver uma sequência de PA, uma progressão aritmética, soma, a gente sempre vai ter a soma dos termos, a soma total, né, dos termos, sendo a mesma coisa de eu pegar o primeiro e o último, ou os respectivos, o segundo e o penúltimo, o terceiro, o antepenúltimo, não importa, certo? É sempre pegar os respectivos dos extremos, que a gente chama isso de A1 mais AN, ou seja, o primeiro e o último, e somar eles e multiplicar pela quantidade de pares. Ou simplesmente, como a gente vê nas formulazinhas, A1 mais AN, que multiplica N, ou seja, a quantidade de termos, dividido por 2, certo? A quantidade de termos dividido por 2 é justamente os parezinhos. Arthur, se eu tiver uma quantidade ímpar, sei lá, 5, pô, então fica 2,5, tá certo? Não tem problema. Mas, por que isso aqui ajuda bastante? Você saber essa historinha de Gauss. Porque você não vai simplesmente, nessa nossa situação, sair somando de 1 por 1. Basta você saber o primeiro termo, que no caso aqui da gente é 2.000, até o último. Lá, o nosso último termo é julho, não é isso? Pensa bem comigo, gente. Ó, de janeiro até julho, eu vou fazer uma variação aqui, né, do mês 1 até o mês 7, a gente tem uma variação aqui de 6 meses. Tranquilo? Cada mês é menos 200. Então, 6 vezes menos multiplicado por menos 200, eu vou ter uma variação aí de 1.200 passagens. Então, ao longo de 6 meses, eu vou variar 1.200 passagens. Se eu estava com 2.000 antes, se liga aqui. Se eu estava com 2.000 antes, tá certo? Menos os 1.200. Quando for no mês de julho, ó, no mês de julho, eu vou ter os 2.000 menos os 1.200 que variou, que vai ser igual a 800 passagens. Tá certo? E vão ser 800 passagens. Arthur, existe uma formazinha de forma para fazer? Tem. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá. Você pode colocar o mês de janeiro sendo A1, que vale, no caso, 2.000, não é isso? O A2 vale 1.800. O A3 vale 1.600. E você quer saber, no caso, o A7. Como é que você faz isso da forma do jeito tradicional? Bom, vamos lá. A fórmula do termo geral, não é isso? Muita gente conhece aí como termo geral, sendo AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, eles trazem aí, ó, quem é o nosso AN? É o A7, o nosso último termo aqui, o que a gente sabe é o 7. O primeiro, 2.000 mais N, 7, menos 1, vezes a razão que a gente descobriu que é menos 200. Então, ó, o A7 vai ser 2.000 mais 6 vezes menos 200. Então, o A7 vai ficar 2.000 menos 1.200. Então, a gente tem um A7 valendo 800. No caso, passagens. Então, você tem essa forma também de fazer, não tem problema. Você vai chegar, né, do mesmo jeito, tá certo?
O que foi que eu fiz? De janeiro para julho, eu variei 6 meses. Cada mês eu perco 200. Então, ao longo de 6 meses, eu vou perder 1.200 passagens. Se eu estava com 2.000, perdendo 1.200, vai me sobrar apenas 800 passagens. Só que ele não quer saber qual é o número de passagens no mês de julho. Ele quer saber o total de vendas até julho. Arthur, se fosse no primeiro semestre, como você estava pensando antes, aí você quer fazer só até junho, certo? Não tem problema nenhum, mas eu vou fazer até julho. Então, vamos lá. Fazendo aqui, ó, o que ele realmente quer saber, é como a gente viu, né? Usar o pensamento de Gauss, certo? Eu não vou sair somando um por um. Você pode fazer isso também, achar o quarto, quinto, sexto, sétimo e sair somando. Mas eu vou fazer o seguinte, Gauss falou pra gente, ó, pega o primeiro. Quem é o primeiro? 2.000. Pega o último, 800, que era até julho, e multiplica pela quantidade de pares. Gente, mas tu não tem uma quantidade de pares, são 7 termos, Arthur. Como eu disse pra vocês, né? 7 dividido por 2 fica 3,5. Então, a gente vai ter aí, ó, 2.800 vezes 3,5. Que a gente vai ter aí como resultado 9.800 passagens vendidas até julho, né? O total de passagens que ele vendeu foi de 9.000, quer dizer, e 800 passagens, certo? Se você fosse fazer pela formulinha, né, dá a mesma coisa. Isso aqui são quantidade de pares, certo? Dá a mesma coisa. Que chama de soma dos termos. Sn, vocês vão encontrar assim, A1 mais AN vezes N sobre 2. Sn é igual. O nosso A1 vale 2.000 mais o nosso AN, que é o A7, tá certo? 800 vezes 7 dividido por 2. Vai dar a mesma coisa. 2.800 vezes 7 dividido por 2. A gente vai encontrar aí Sn sendo 9.800 passagens até julho. Tranquilo? Se fosse o primeiro semestre, seria mais fácil, né? Que a gente teria aí 6 termos, aí ficaria 3. Tranquilo? Uma quantidade de par, legalzinho. Números exatamente pares. Beleza, galera? Então, vocês vão encontrar a PA com essas duas relações. O termo geral, que vai trazer para você essa formulinha, e a soma dos termos. Tranquilo? Claro que você pode fazer por raciocínio, tá certo? E você vai chegar ao mesmo resultado, certo? Não tem problema. Você pode usar a formulazinha ou você pode aí ir pela interpretação. Tranquilo? Vamos ver algumas questões, como é que isso vai cair? A pergunta é, qual a previsão do número de médicos nesse município para 2040? Então, ele quer saber o número de médicos para 2040. Normalmente, quando ele está falando de previsões, ele está falando justamente de progressões, tá certo? Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados, quer dizer, aí está aí uma tabela, tá certo? Vou pular já para o parágrafo. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear. Gente, toda vez que ele falar de crescimento linear, ele está falando de uma progressão aritmética, certo? Que vai manter a mesma razão. Aí, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente tem assim, ó, 1980. No ano de 1980, a gente estava com 137 médicos. Então, aqui é o ano e aqui é a quantidade de médicos. No ano de 1985,
a gente estava com 162 médicos. Vamos lá, ele quer saber no ano de 2040. 2040. Então se liga, eu não vou nem ver o resto. É tudo linear mesmo. Então, vê só, vocês percebem que aqui está tendo uma variação de 5 anos, né? Então, numa variação de 5 anos, triângulo significa variação, para que alguém tenha dificuldade, né? A variação de 5 anos, eu tenho uma variação de quantos médicos? 162 menos 137, uma variação de 25. Então, é uma variação de 25 médicos. Gente, vamos lá. Então, a cada 5 anos, eu vario 25 médicos. Eu ganho mais 25 médicos. De 2010 até 2040, eu tenho uma variação aí de 30 anos. Matou a questão, velho. Matou a questão. Olha só. 5 anos, 25. Então, 30 anos, vamos dar X. É linear, poxa. Vou simplificar. Custar minha vida, vou simplificar por 5, então vai ficar 1 e 5. Então, x vezes 1, né? Agora meio pelos extremos. X vezes 1, x igual a 30 vezes 5 vai dar 150 médicos. Certo? Vai provocar uma variação aí de 150 médicos. Se até 2010 eu tinha 287 médicos, não é isso? Mais 150 que eu vou ganhar agora. Então, ó, agora é só somar. 7, 3 vai 1, 3, 4. 437 médicos. Acabou. Não precisei usar nenhuma fórmula, foi só o raciocínio. Beleza? Toda progressão você pode desenvolver por regrinha de 3. Basta você interpretar. Beleza? Olha só que ele pergunta aí. A distância R que o ciclista deverá pedalar a mais cada dia em quilômetro é. Então ele quer saber, né, a distância, que ele chama aí de R, cada dia. Ou seja, por dia que ele deve andar. Vamos lá. Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia, vamos anotar, né? Vixe, como tá desfocando aí. Deixa eu... no foco, mas bora lá. Então ele quer saber a distância de cada dia. E ele diz o seguinte, ó. Que no primeiro dia, ele vai pedalará 60 quilômetros. No segundo dia, ele vai andar a mesma distância mais R. Então, 60 mais R. No terceiro dia, ele vai andar a mesma distância que no segundo mais R. Então, vai ser 60 mais R, que é o segundo, mais R. Bom, no último dia, no enésimo dia, o último dia, ele deverá percorrer 180 quilômetros. 180 quilômetros. Completando o treinamento com um total de 1.560 quilômetros. Então, a soma dos kmzinho tem que dar 1.560 quilômetros. Bom, aí você pode recorrer para Gauss, né? Eita, você lembra de Gauss? Gauss diz o seguinte... né? Você pode ir lá, ou pela fórmula, né? ou pelo que Gauss disse. Pega o primeiro, eu tenho o primeiro e o enésimo, o último, tá certo? 60 mais o último, primeiro mais o último, multiplica pela quantidade de termos, que eu não sei, n, e divide por 2, certo? Quem é o SN? É a soma total, então vai ficar 1.560 igual a 60 mais 180, 120. Que 120? 240. Beleza? 240 vezes N. Dividido por 2. E a gente vai ter aí, vou dividir logo, né? Essa divisão aqui tá fácil para mim.
240 dividido por 2. Então, vai ficar 1560 igual a 120 vezes n. Então, a gente vai ter aí, arrumando, n, está multiplicando, passa para cá dividindo. 1560 dividido por 120. Corta, corta. Se a gente pegar 156 dividido por 12, a gente vai ter 13, certo? N é 13. N é o quê? É o número de termos, que no caso aqui é a quantidade de dias, tá certo? Sendo aí a letra D. Arthur, tem outra forma de fazer? Tem. Presta atenção comigo, certo? Deu um bug lá, não esqueci da fórmula, não sei, lembro mais nada de Gauss. Presta atenção comigo, galera. Vocês percebem que do primeiro até o último dia, ele teve uma variação, ó, ele variou 120 quilômetros. Ele saiu de 60 e foi para 180, então ele variou 120. Se eu pegar o total que ele andou, os 1560, e dividir pelo que ele variou, 120, vai dar o quanto que ele andou cada pedacinho, né? Se eu pegar o total e dividir pela variação, eu vou ter quanto que ele andou cada pedacinho. Então, isso aqui vai me dar 13. Olha só que na fórmula você chega à mesma coisa, ó. A mesma coisa, tá certo? A fórmula nada mais é do que o seu raciocínio lógico, tá certo? Então, muito importante você compreender como é que se dá esse raciocínio, porque caso você debugue em alguma forma, você pense de forma lógica, tá certo? E consegue também achar a resposta, tranquilo? E aí, previne você de alguns bugs de esquecimento, beleza? Então, galera, por hoje é só, certo? Treinem, a fichinha que vai estar embaixo, e PA é bem tranquilo, beleza?